Então, o que acontece? Na primeira aula, a gente teve aí um movimento, uma aula mais tranquila para a gente se conhecer, a turma se entrosar melhor. E então a gente teve uma aula inaugural. Hoje a gente já começa de fato os conteúdos relacionados ao curso. A primeira disciplina nossa é TGA, que é Teoria Geral da Administração. Então a aula de hoje vai ser mais teórica, né? Vai tratar mais assuntos de introdução à administração, alguns princípios, o processo administrativo, e algumas observações a gente vai ter que estar discutindo aqui no nosso encontro de hoje. Então, aquele desafio, né, da aula passada, eu vou pedir para vocês aguentar um pouco para a gente discutir ele na semana que vem, porque hoje eu vou tentar nivelar o polo de vocês com as outras cidades. Hoje eu vou colocar aí 3 roteiros em um só, né? Então vai ficar um pouquinho extenso hoje, um pouco mais pesado, para vocês já chegar ao nível de outros polos que já estão 3 semanas na frente. Então hoje eu vou condensar bem o conteúdo, vou tentar colocar todos os 3 roteiros nesses slides, e já adianto para vocês para lerem as apostilas da plataforma AVA, porque lá vai estar mais completo, né? Lá no AVA vai estar mais completo. Então leiam as apostilas no AVA, aprofundem, porque esses slides eu tiro da apostila, porém é mais resumido, mais condensado, eu coloco aspectos mais importantes que eu julgo ser mais importante, mais interessante para a gente discutir. Tanto que a gente tem aqui um encontro na terça hoje de 2 horas, então não dá para a gente ver toda a apostila, todos os módulos de forma bem aprofundada. A gente consegue ver superficial porque a gente vai discutir no encontro. O aluno precisa entender que o AVA é a ferramenta principal de estudo para que ele possa esmiuçar mais, né, o conteúdo, ok? Então, eu vou começar aqui falando para vocês da teoria geral da administração, começando pelo módulo 1. O módulo 1 ele vai tratar sobre o que é administração, né? O módulo 1 lá na plataforma de vocês. Eu peguei a apostila e montei esses slides, e no módulo 1 está perguntando lá o que é administração, né? O que seria administração? Qual a importância da administração de empresas na vida das pessoas, né? O que é administração? Então, esse quadro que eu coloquei aí, ele é um resumo do que é administração. Administração é planejar, é organizar, é liderar e é controlar. Esses pontos que eu destaquei aí, planejar, organizar, liderar e controlar, ele está em um círculo, porque à medida que você planeja algo, você organiza para poder executar o que você planejou. E quando você organiza para executar o que você planejou, você precisa liderar aquela execução, e ao mesmo tempo você precisa controlar aquilo, ver os resultados finais. Se os resultados foram positivos, ótimo, eu vou voltar a planejar outras situações. Se for negativo, vou ter que voltar a planejar. Então fica um ciclo. A gente vai ver isso como funciona passo a passo agora. Então, gerenciar na prática envolve um conjunto de atividades interativas, ou seja, eu sempre vou estar planejando, organizando, liderando e controlando. O administrador de empresa, quando ele é contratado para entrar em uma empresa, para fazer parte da estrutura de planejamento, da estrutura estratégica da empresa, ele tem que estar ciente que o tempo todo ele tem que estar observando, planejando, organizando, buscando melhorias, liderando ou delegando as lideranças e controlando os resultados. Controlando os resultados para saber se está surtindo efeito ou não, né? Então, a administração basicamente é sempre estar de olho
na questão comportamental da empresa, né? Sempre planejando e organizando. Então, vocês como administradores precisam tomar decisões sobre recursos disponíveis. Isso é administração, é tomar decisões importantes com recursos que já existam, enquanto vocês não têm recursos para administrar melhor ainda. Vocês como administradores precisam estar trabalhando com pessoas para atingir os objetivos. Uma organização, quando eu falo organização, eu quero dizer que uma organização, seja ela em empresa privada, órgão público, uma associação, uma cooperativa, uma igreja, uma ONG, tudo é organização. E todas as organizações são formadas por pessoas, e pessoas têm dias melhores, pessoas têm dias ruins, pessoas têm sentimentos, pessoas têm necessidades, pessoas têm diversas situações. Então você como administrador precisa aprender a lidar muito e trabalhar com pessoas, principalmente quando o administrador cai lá no setor de RH, de pessoas, a qual vai recrutar, vai selecionar candidatos, vai trabalhar com promoção para incentivar a produção, vai trabalhar com demissão, vai trabalhar com diversas situações, né? Então vocês precisam ter empatia quando o administrador vai trabalhar com pessoas, né? E pessoas movimentam as organizações, pessoas motivadas, elas conseguem atingir objetivos com mais facilidade, né? Pessoas motivadas, pessoas que conseguem trabalhar com vontade. Se você é um administrador e percebe que um grupo está desmotivado, vocês precisam bolar, planejar, né? A gente volta aqui em cima nesse slide aqui, ó. Vocês precisam planejar algo para motivar essas pessoas, seja uma consultoria, uma palestra, um coach motivacional, ou financeiramente dar um aumento financeiramente, né? Ou melhora o ambiente de trabalho para ter mais conforto, né? E quando você planeja, você vai organizar como você vai aplicar isso na prática, e a partir daí você vai liderar, acompanhar, decidir situações, e ao mesmo tempo você vai controlar, ver se aquilo que está assistindo é feito, né? Então isso é um processo administrativo que chama isso aí. Então, o que é administração também? Administração é o gerenciamento de uma organização, levando em conta as informações fornecidas por outros profissionais e também pensando previamente nas consequências de suas decisões. Então, administrar, pessoal, é uma questão bem, como que eu vou dizer, é uma responsabilidade muito grande, sabe? É uma responsabilidade muito grande administrar, tomar decisões com os recursos disponíveis, né? Então, a área da administração, ela abrange muita coisa, e talvez tem situações que vocês precisam tomar decisões rápidas e com uma certa agilidade, uma flexibilidade, né? Eu até vou citar um exemplo que eu citei na aula de ontem com a turma de Tom Cavati, de um colega meu, né, da época de faculdade. Ele foi fazer o curso de administração de empresas, se formou, fez estágio, né, e do estágio ele arrumou um emprego como administrador, carteira assinada e tudo mais, e em uma empresa de construção civil. E nessa empresa de construção civil, ele tinha o papel fundamental de acompanhar a obra, né, em várias cidades diferentes. Ele ganhava diárias para visitar as obras, administrar, né, a questão de materiais. Ele trabalhou mais no setor de gestão de pessoas e gestão de materiais. Então, acontecia de muitos casos da obra faltar recurso na obra, faltar algo, e ele tem que tomar decisões de forma para não parar a obra, porque se parar a obra é prejuízo para a empresa, porque vai estar pagando ali os funcionários a mesma coisa, e ele tinha que decidir rápido de onde tirar recurso,
ele tinha, no final da obra ele tinha que abater a folha de pagamento, tinha que demitir algumas pessoas, né? Ele tinha que acertar a conta, né, com algumas pessoas. Então chega a um certo ponto que ele precisa ter um controle emocional do que está acontecendo, ele precisa ter um controle emocional de conseguir gerir todos esses recursos e gerir as pessoas também, né? Então, o mercado de trabalho, ele às vezes é muito cruel nesse sentido, sabe? Você precisa ter essa capacidade de iniciativa, ser proativo, de levantar a cabeça e falar assim, não, vou resolver esse problema, eu vou liderar a equipe, né? Então, você precisa ter essa disposição, ok? E o que é administração? A administração também é uma ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Quando a gente fala ciência social, significa que a empresa, a organização, o órgão, ele faz parte de um meio ambiente. No meio ambiente, eu não quero dizer floresta, eu falo meio ambiente a qual ele está inserido, seja numa cidade, seja em uma comunidade. Então a empresa ela vai participar ali da economia da região. Então a administração também é isso. A administração também é uma ciência social, né? A administração também ela está envolvida na vida das pessoas. Então, basicamente, o módulo 1 que a gente trabalha aí nas apostilas, na plataforma, basicamente é isso. Aí eu coloquei um foco maior aqui no famoso PODC. Se cair na prova, vocês já ficam sabendo quais são os princípios para administrar, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Tudo isso está de forma interativa. Um está amarrado no outro, né? O planejamento segue para depois organizar, dirigir e controlar. Cada um tem suas respectivas características. Aqui, nos princípios, eu coloquei aqui exemplos para vocês terem em mente aí de como funciona. Primeiro exemplo de planejar. O que eu coloquei aqui, um exemplo de planejar. Você vai planejar o produto a ser produzido, né? Você vai analisar bem o serviço a ser prestado, qual o público a ser atingido, qual a rota a ser trilhada. Isso tudo é planejamento. Aí você vai sentar ali na mesa com a galera, vai discutir ali, né, em uma reunião, qual serviço vai ser melhorado ou vai ser prestado, o que precisa melhorar, né, qual produto vai ser produzido. Dito isso, planejou qual produto, ou qual serviço, ou qual público que eu vou atingir, ou qual a rota que eu vou seguir, aí eu vou passar para a fase de organizar. Por quê? Porque eu vou organizar o que eu preciso alcançar, a meta a ser batida. E organizar vai definir as instalações, quais maquinários será útil, quais matérias-primas. Eu vou organizar a tecnologia que eu vou usar, eu vou organizar os cargos, né, as chefias, quem vai ficar por conta do que, as funções, o pessoal, a contratação, a infraestrutura, as finanças, tudo isso é organizar, né? E depois que eu planejei e organizei, eu vou passar a dirigir, ou seja, eu vou liderar aquilo, né? Eu vou liderar a produção ou delegar funções, né? Delegar um líder para trabalhar na parte de liderar a produção, o chefe de montagem, suponhamos, o diretor de marketing. Fulano, você vai ficar na parte de divulgação, você vai liderar essa equipe aqui com 4 pessoas para soltar panfleto online, soltar aí dicas no Instagram e tudo mais, né, e fotos e tudo mais. Não vou me preocupar com isso, né? Você vai ficar com essa parte. O supervisor da área X, você vai supervisionar a produção, vai ter que produzir 100 sapatos por dia, suponhamos, né? Então por aí vai. Essa parte aí é a logística, né? Essa parte é a parte de dirigir. Ok. Planejou, organizou, dirigiu, aí vem a parte de controlar.
né? Eu vou controlar o volume produzido, se o volume realmente está produzindo bem, a quantidade vendida, se está saindo o produto, se está vendendo mesmo, o grau de satisfação. Eu faço ali um formulário ali online no Google Forms, ou eu faço um quiz ali no Facebook, Instagram, no WhatsApp, perguntando qual a nota que dá pelo produto, né? Se o cliente está satisfeito, a qualidade de vida dos colaboradores. Eu vou fazer uma pesquisa interna para ver se está tudo certo com os empregados, né? A lucratividade, se foi legal. Se tiver alguma coisa que está aí fora do controle, né? Se tiver fora do controle, eu vou voltar de novo, vou fazer um novo planejamento para melhorar aquilo. E eu sempre estarei lapidando o meu negócio, sempre estarei lapidando a empresa, buscando sempre a melhoria, buscando sempre o êxito, né? Para a empresa estar sempre crescendo. Então, para quem tem espírito de empreendedor, nunca para. Você está sempre com olhos de águia, sempre olhando onde pode melhorar e onde pode estar crescendo, ok? E esses são um exemplo aqui que eu trouxe dos quatro princípios. Os 4 princípios, planejamento, organização, direção e controle, eles vão formar o que a gente chama de função da administração, funções administrativas, né? Se cair na prova lá assim, quais são os 4 princípios que faz parte da função administrativa, e vocês, né, vai ter uma opção de marcar lá, vocês não esqueçam, só lembrar do mnemônico aqui, PODC, né? PODC, que é o planejamento, a organização, a direção e controle. Só não esquecer. Talvez pode vir uma questão bem assim, bem mais técnica, dizendo que definir as instalações, o maquinário, as tecnologias, faz parte de controlar, né? Ou faz parte de dirigir, ou faz parte de planejar. Não, faz parte de organizar. Verificar o volume produzido, verificar a quantidade vendida, averiguar a satisfação do cliente, faz parte do planejamento. Não faz parte do planejamento, faz parte do controle. Então, percebam que as questões podem vir dessa forma, né? Então, se na hora da provinha lá, a prova vai ter só 1 hora de duração, não perca tempo nisso não, já vai direto na questão e marca, ok? Alguma dúvida no momento? Tá tudo ok? Certinho? Certo, né? Vamos ver se está dando certa gravação, ok. Então, tem aqui esse outro slide, eu coloquei mais esmiuçadinho aqui, mais detalhado, e depois vocês leiam quando eu disponibilizar os slides, para vocês aprofundar mais. Mas é basicamente a mesma coisa desse slide aqui. Tá? Eu só coloquei em forma de círculo, para ficar mais lúdico. E também no módulo 1, a gente vai ver que a administração também é fixar objetivos, a administração também é analisar, conhecer os problemas, solucionar problemas, alocar recursos, né? Organizar e alocar recursos financeiros, tecnológicos e humanos. Então isso tudo faz parte aí do que a gente chama de administração. Liderar, comunicando, dirigindo e motivando pessoas. Quando a gente fala comunicar, a gente tem que entender que um bom administrador ele tem que ter uma comunicação bacana com o pessoal, com a equipe dele, com a empresa. Então, essa parte de comunicação tem que estar na veia do administrador, né? Ele tem que estar bem alinhadinho com a comunicação. Existem empresas, N empresas, que você precisa ter até cursos de inglês para tentar comunicar aí com pessoas estrangeiras, as multinacionais, por exemplo. Só contrata administrador de empresa se ele falar inglês fluente. Olhe lá, se não espanhol, né? Então, já é uma dica que talvez eu até passo para vocês, quando você estiver perto de formar aí e tiver interesse em trabalhar em grandes organizações,
Tem um curso de inglês. Viu? O curso de inglês é um diferencial grande. Um curso de inglês e um curso de informática para vocês conseguir acompanhar a tecnologia que está aí dentro das empresas. Tecnologias essas que estão aí a todo vapor aí, né? A gente vê fábricas inteligentes, ou que a gente chama de indústria 4.0, que são fábricas que têm sensores para todo lado, as máquinas funcionam via internet, né? E o administrador tem que estar ciente que vai se deparar com muita tecnologia, e muita mesmo, robótica, inteligência artificial, né? Então é interessante, muito interessante aprender línguas e tecnologia. Né? A tecnologia, inclusive, está dentro da casa da gente, né? Geladeira inteligente, aquelas geladeiras que informam o supermercado, que a sua cervejinha acabou, o supermercado vai lá e repõe para você, você já deixa já tudo programado, as lâmpadas que acendem sozinha, Alexa, né, que você dá um oi lá e começa, né, a mandar comandos, né, os carros inteligentes, então tudo isso está vindo aí a todo vapor. Então são tendências tecnológicas. E outra coisa também para melhorar a comunicação seria um cursinho ali de oratória para falar em público, porque talvez o administrador de empresa vai ter que dar uma reunião, né, para uma turma grande e precisa quebrar essa timidez, essa expectativa, essa questão de não conseguir falar em público, né? Então seria interessante, né? O administrador também precisa saber negociar, né? Muita gente trabalha em empresa somente para negociar, somente na parte de licitações, de pregões e tudo mais, e de negociar vendas, mercadorias, fornecedores, e tem que saber negociar com fornecedores, o dia que entrega, para não dar o efeito chicote, vocês vão ver isso mais para frente no curso, o efeito chicote, para não atrasar a produção, para não atrasar as vendas. Então isso tudo faz parte da negociação, né? A gestão de materiais, muito material em estoque é prejuízo. Suponhamos que você tenha 1 milhão em estoque, e se 1 milhão podia estar no banco rendendo, mas está investido em estoque, né? Tomar decisões importantes, isso aí é administração, tomar decisões, mensurar e avaliar o que está sendo administrado, né? Então isso tudo é administração, isso tudo está incluso aí na apostila do módulo 1. Ok? Aqui eu coloquei aqui bem rapidão que o bom desempenho da administração depende de que o profissional consiga ser um bom líder, capaz de lidar com pessoas, negociando e se comunicando, e também apto a tomar decisões, tendo uma visão sistemática e global da situação que administra. Né? Tanto um administrador em uma empresa, tanto um empreendedor, né? O empreendedor também ele tem que saber lidar com pessoas, negociar, vender, né? Você abre seu próprio negócio, você tem que lidar com pessoas, tem que ter um bom entendimento, tem que saber negociar, tem que saber fazer uma oferta, fazer saber fazer uma promoção, saber o marketing. Então isso tudo, né? Isso tudo gera um bom desempenho, né? Para você está aí almejando a ser um empreendedor também. Eu coloquei aqui uma imagem que é bem interessante, que eu achei bem interessante, que é princípios de um bom administrador. Ter uma visão sistemática e global da estrutura e organização, né? O organograma da empresa, você tem que saber gerir com responsabilidade e profissionalismo. Essa parte interessante, não só um administrador, mas também em outras profissões, né? Você tem que gerir com responsabilidade que está em suas mãos, né? Você tem que ser ético na sua profissão. Tem que ser ético, você precisa ser crítico. Sempre pergunte o porquê de tudo que está acontecendo. Sempre tenha uma visão de águia sobre tudo que está acontecendo, né? E tenha ética, né? Seja um administrador que consiga ter uma visão sistemática, né, e conseguir gerir com responsabilidade, tá bom? Saber solucionar problemas com agilidade, isso faz de você um bom administrador. Saber lidar com pessoas, tá aí sempre na lista, saber lidar com pessoas. Ser ousado, criativo e proativo.
ser ousado, criativo e proativo na medida do possível, né? Você não pode ser ousado e demais e dar prejuízo, né? Mas você tem que ser ousado e arriscar algumas coisas dentro, né, dentro do limite. Dentro do limite. Quem costuma ser bem ousado são os empreendedores que vão abrir seu próprio negócio, né? Arrisca mais. Criativo e proativo. Proativo é você não precisar ser... proativo é você, né, ter iniciativa de resolver o problema, não precisar uma outra pessoa de falar, o administrador, tem um problema, me resolve lá. Não, você vai lá e você é proativo, você tem essa visão sistemática, você enxergou aquilo, você vai lá e resolve. E ser um bom líder, né? Depois a gente vai ver a diferença de ser um bom líder e de ser chefe. Chefe é aquele que manda, autocrático. O líder é aquele que lidera a equipe junto, né? Vai ver mais na frente aí. Aqui eu trouxe para vocês, no módulo 1, para vocês já abrirem a mente de vocês, que existe quatro ramos, né? 4 áreas. Existem 4 áreas básicas da atuação do administrador. Significa que existem outras, mas as básicas são essas. Para você que está no curso de administração, existe a área da finanças. Para quem gosta de trabalhar com a área bancária, para quem gosta de trabalhar com empresas que movimenta financiamento, né? Consórcios e tudo mais. Tem a área da produção, né? Tem o administrador que tem aptidão para trabalhar com produção. Tem aquele administrador que gosta de trabalhar com marketing, principalmente aquele perfil mais tecnológico, né? Hoje em dia a gente vê muito marketing digital. Você ter as manhas, né, de subir o anúncio no motor de busca do Google, para sempre estar no topo, enfim. Recursos humanos, que é o famoso RH, que é o recursos humanos, a gente também chama de gestão de pessoas. Tem pessoas que têm o dom de conversar com pessoas, então preferem recursos humanos. E tem outras áreas, tem a área da contabilidade, a área da gestão de materiais, tem a área de gestão de tecnologia, que envolve um pouco de administração, então tem infinitas áreas, tem várias áreas aí que dá para o administrador se encaixar. Tem órgãos públicos, né, concurso público, né, que dá para... Deixa eu só desativar o microfone aqui. Pronto. Aí dá para vocês aí ter noção do quão grande é a abrangência do curso de administração de empresas, bacharel em administração de empresas, né? Que pode estar parecendo concurso público também. Também tem aquele curso de administração pública, mas a administração de empresa abrange mais, né? Abarca mais possibilidades. Ainda no módulo 1, a administração é resultado de um processo de formação que passa pelas mais diversas áreas, desde as exatas, né, eu falei, finanças, como matemática, até humanas. Eu falei gestão de pessoas, por exemplo. Tá? Como as empresas adquirem crescimento, como as empresas adquirem crescente complexidade e tamanho na economia de mercado, é essencial que haja profissionais com competência para administrar. O que significa isso? Foi o que eu havia falado aí a slide atrás. O mercado hoje, as empresas estão mais complexas, né? Tem muita tecnologia envolvida nas indústrias, está crescendo muito a complexidade e a economia está sempre crescendo. Então, vai sempre exigir profissionais mais capazes. A economia está crescendo tanto no interior, dentro do Brasil, quanto no exterior, fora do Brasil. Você vai ter que aprender línguas, por exemplo. Está ficando mais complexa, ou seja, está tendo muita tecnologia para automatizar as coisas, para se tornar mais rápida a produção. Então, vocês precisam entender mais sobre tecnologia. Então, é essencial que o administrador domine essas competências, né? Essas competências. Então a gente vai entrar agora no módulo 2. A gente saiu aqui do módulo 1 e vai entrar no módulo 2, que é Teoria do Desenvolvimento Organizacional, o famoso DO, Desenvolvimento Organizacional. Aí eu coloquei um slide aqui para vocês do autor.
Hidalberto Chiavenato. Eu coloquei esse autor porque esse autor, para quem está aqui no curso, né, eu costumo falar um pouco sobre o concurso público nos cursos, porque tem cidades aí que a grande maioria quer prestar concurso, então eu também falo. Esse Hidalberto Chiavenato, ele é um autor cobradíssimo em bancas de concurso público. Despenca em provas, né, sobre esse autor. E essa é a definição do autor que já caiu em provas, né, sobre o que é desenvolvimento organizacional. Essa está no livro dele, na literatura. Desenvolvimento organizacional em princípio, toda mudança planejada. O conceito de planejamento organizacional tem suas raízes justamente na ideia de que uma organização é um sistema social. O desenvolvimento da organização é um processo planejado de modificações culturais e estruturais permanentemente. Qual é essa palavra? Permanentemente. Aplicado a uma organização, visando a institucionalizar uma série de tecnologias sociais, de tal forma que a organização fica habilitada a diagnosticar, planejar e implementar essas modificações com ou sem assistência externa. Então pode vir lá na sua prova de concurso que, segundo Hidalberto Chiavenato, desenvolvimento organizacional é toda mudança não planejada, né? Questão errada, né? Ou que um processo planejado de modificações apenas culturais, não estruturais, né? Você marca errado. Então é bom vocês terem em mente algumas definições de autores que são cobrados em concurso público, né? Mas aí, para a galera que quer apenas aprender para trabalhar em empreendimentos próprios ou na iniciativa privada, aí eu coloquei uma definição um pouco mais técnica aqui, ó. Que o desenvolvimento organizacional diz respeito a uma estratégia que visa, por meio da compreensão dos ambientes internos e externos, a mudar certos comportamentos, mudar padrões, crenças, valores e atitudes dos profissionais, a fim de evidenciar o que a empresa considera adequado nesses ambientes. Desenvolver. O que seria desenvolver? É crescer, né? A gente volta lá naquela parte de planejar, organizar, tudo mais. Você quer crescer, você tem uma visão que precisa mudar algumas coisas na empresa para crescer. Está vendendo pouco, né? A atitude de alguns profissionais estão a desejar, e você faz um planejamento de quem conseguir vender mais vai ter um certo bônus, né? E você vai organizar como isso vai funcionar. Depois você vai liderar isso, depois você vai controlar para ver se aquilo que está assistindo é feito. E você vai estar sempre tentando desenvolver a organização, o DO, desenvolvimento organizacional. Sempre tentando mudar alguns comportamentos, alguns padrões, né? A fim de que a empresa consiga se adequar, né? Àquela região ali, se adequar ao público externo, se adequar ao mercado de trabalho, ok? Então isso aí seria desenvolvimento organizacional. E para você ter um bom desenvolvimento organizacional, você precisa seguir um modelo, né? Esse modelo seria o quê? Um modelo de, primeiro, você diagnosticar a situação atual, o que está acontecendo, depois você vai planejar o planejamento da estratégia para a mudança, depois você vai partir para a parte da educação, consultoria, né, treinamento, essas coisas do tipo. E depois você vai avaliar se aquele treinamento realmente surtiu efeito, se o empregado aprendeu de verdade como funciona ali, se está rendendo, né? Então isso aí é um simples e singelo modelo que vocês podem estar usando. E tem modelos mais complexos, né? Aí cabe ao administrador buscar aí um modelo mais viável para a organização e talvez até fazer o seu próprio modelo de ferramentas já específicas. Aí eu coloquei aqui uma problematização para a gente refletir um pouco, né? As vendas é o que move a empresa, obviamente, né? As vendas é o que move a empresa. E cabe ao administrador trabalhar em prol de atingir uma comunicação que permita a existência de elaboração de ofertas e benefícios junto ao seu produto para impulsionar as vendas. Olha a comunicação de novo aqui, ó.
sem comunicação não há vendas, né? E automaticamente aumentar o número de clientes. Pensando dessa forma, várias empresas buscam, através de um plano de comunicação, desenvolver cartão de visita da empresa, panfletos, cartazes, anúncios, etc. Internet e tudo mais. Então, essa é uma problematização que eu trouxe para a gente refletir, que é a comunicação com o cliente, né, elaborar um plano para desenvolver aí a comunicação. Então, esse desafio descarta, porque eu não vou passar ele para vocês, né? Aqui no módulo 3 a gente já entra em funções gerenciais. Funções gerenciais é basicamente isso que a gente viu aqui em cima, que é planejamento, organização, direção e controle, é basicamente isso. Porém, no módulo 3 da nossa disciplina, da nossa apostila, ela vai estar mais aprofundada. E eu coloquei aqui, né, inclusive eu até coloquei muito texto no slide, e se eu começar a ler para vocês discutir, vai dar até sono. Então, eu vou colocar só as partes mais importantes aqui. E eu sugiro vocês abrirem a apostila na plataforma e ler, porque lá vai estar mais exemplificado e mais aprofundado. Aqui eu fiz só um condensamento. Que o planejar significa definir a meta de uma organização. Aí você pode planejar, eu coloquei em negrito, você pode ter o planejamento estratégico, que é aquele planejamento a longo prazo para a empresa, que fica no topo da pirâmide. O planejamento tático, que é aquele planejamento em departamentos, que é o meio da pirâmide. E o planejamento operacional, que é a base da pirâmide, que é a maior parte do tempo a gente passa planejando aqui, operacional, que é a realização de tarefas de curto prazo. Então, existem tipos de planejamento. Quais são esses tipos? O tipo estratégico, tático e operacional. Então, é bom você estar aí mais por dentro. Aí. Na apostila vai estar mais aprofundado. E a parte de organizar também vai estar mais aprofundado, que você vai ter a parte dos processos gerenciais, né, da organização, que organizar faz parte dos processos gerenciais, que envolve estabelecer uma estrutura intencional de papéis para as pessoas da organização, né, organizar o que foi planejado, o plano para alcançar a meta, né, isso tudo está na parte de organizar. Eu coloquei aqui sublinhado o recrutamento. Recrutamento, ela também faz parte do organizar. O que seria recrutamento? Tem muitas pessoas que confundem recrutamento com seleção. Quando você organiza um edital, um chamamento, né, de pessoas, você está fazendo aí um recrutamento. É como se a empresa abrisse as portas e falasse assim, gente, estou aqui para oferecer vaga de emprego, quem quiser pode vir. Aí as pessoas vão para a empresa, isso é recrutamento. Aí, a partir do momento que as pessoas vão para a empresa, você vai fazer a seleção, você vai selecionar o melhor candidato para a sua vaga. Então, um bom administrador de empresas, ele tem que fazer um bom recrutamento. Ele tem que fazer um anúncio de recrutamento para tentar atrair profissionais de alta qualidade, atrair pessoas interessantes para a organização. E um bom administrador precisa também entender de seleção. Como que você vai selecionar o melhor candidato para aquela vaga, né? É uma vaga de marketing, você vai tentar selecionar um candidato que tenha aptidão com programas de edição de imagem, de vídeo, CorelDRAW, Photoshop, que tenha facilidade de mexer com redes sociais, enfim, e você vai tentar fazer uma entrevista, algumas dinâmicas para tentar selecionar melhor. Então essa parte faz parte da organização, ok? Deixa eu ver aqui o próximo slide. Aí, até coloquei aqui, o recrutamento garante a colocação da pessoa certa na posição correta.
Depois a gente vai ver a parte de liderar, que é influenciar ou levar o membro da organização a trabalhar em conjunto com o interesse da organização. Liderança envolve vários processos de alinhamento, né? As funções de direção, motivação, comunicação e coordenação são consideradas parte do processo ou sistema líder. Essa parte lá na nossa apostila vai estar mais detalhada. Então a gente vai partir agora, gente. Aqui, ó, outra questão que eu destaquei aqui, que faz parte do princípio de liderar, que é a motivação, a comunicação e a própria liderança, né, que é dividido em 3 meios. A direção pode ser exercida através de 3 meios: motivação, comunicação e liderança. Tem a parte de controlar. A parte de controlar, que é medir, comparar o antes e o depois, né, encontrar desvios, corrigir as atividades organizacionais que são realizadas para atingir metas e objetivos. Medir desempenho, né, corrigir quando necessário, e sempre que possível voltar a planejar de novo. Se os desvios persistem, a correção é indicada, sempre que os resultados forem diferentes da ação planejada, né? Então tá, a gente vai aqui, eu vou aqui mostrar para vocês algumas dicas que eu coloquei aqui sobre um filme chamado Meta, do YouTube. Ele é 42 minutinhos, que vai dar para vocês aí um panorama geral das funções gerenciais, né? Um filmezinho de 42 minutos, é importante vocês verem esse filme. Assim que eu postar o slide no grupo, aí vocês acessam o link para assistir o filme. E tem também um vídeo sobre a história da Amazon, né, do famoso Jeff Bezos, que também vai influenciar também nas funções gerenciais. E um artigo sobre os princípios da administração, o conceito da administração e suas funções. Esse artigo também é super interessante, vocês parar um pouco e dar uma lida nele, tá bom? Aí aqui a gente finaliza então o módulo 3 e entra para o módulo 4, que é tipo de gerente. Tipo de gerente. Pessoal, antes de começar a falar o módulo 4, eu vou encerrar a chamada aqui, porque o Google Meet me deu um alerta que falta pouco tempo para cair a chamada. Então eu vou encerrar a chamada aqui e volto a fazer um novo link e posto lá no grupo do WhatsApp e vocês já vão entrando, tá bom? Eu vou encerrar aqui rapidamente.
Eu acho que todo mundo entrou. Então vamos reiniciar aqui de novo. Pronto, a gente vai. Vou voltar a falar aqui de novo. O módulo 4 vai falar sobre tipos de gerente. Aí eu coloquei esse quadrinho bem resumido dos tipos de gerente. Tem o gerente autocrático, o democrático e o liberal. Esses são conceitos, né? Esses conceitos são mais interessantes para vocês terem em mente, assim, pode cair na prova e você saber o perfil de cada gerente. O autocrático decide tudo sozinho, sem a participação do grupo, enquanto o democrático decide em conjunto com o grupo, né, decide em conjunto com o grupo todas as decisões. E o liberal é aquele líder que alinha a liberdade nas decisões. Aquele líder, gerente liberal, é aquele que age como um orientador nas sugestões e ideias do grupo. Ele é mais liberal, ele deixa o grupo tomar decisões. Ele está ali mais para orientar, sugerir alguma coisa. Ele é mais liberal. O autocrático, ele define rigidamente os processos, as tarefas e os resultados. Visualiza os colaboradores como unidade de trabalho, ou seja, o autocrático ele não tem aquele senso de empatia, ele não tem sentimento. Ele vai olhar o funcionário como uma engrenagem para produzir. Já o democrático, o grupo define autonomamente todas as tarefas a serem realizadas em seus processos. Então tem essa diferença aí entre autocrático, democrático e liberal. A liderança diretiva é aquela liderança quando a tomada de decisão parte de um único líder. Normalmente esse modelo de liderança não prepara o seu sucessor, ou seja, se o único líder está tomando todas as decisões, na falta dele outra pessoa não vai ter aquele preparo para liderar alguma coisa. E tem a liderança participativa, que é um líder provisório, um líder itinerário, né? Ele não é definitivo, ele está ali de forma provisória. Tem um líder, a liderança delegativa é o líder que delega a função de liderança a outro representante. Ou seja, um líder geral vai delegar líder de produção, líder de vendas e tudo mais. Tem o líder estilo coaching, é um líder treinador, é aquele que estimula o grupo, né, faz palestras, a tomar decisões estratégicas em busca de objetivos da organização. Então tem esses tipos de liderança, né, que é bom você estar em ciência. E aqui eu coloquei uma reflexão para a gente discutir aqui, uma reflexão. As principais diferenças entre líder e chefe está na relação de poder. O chefe exerce uma relação de poder autocrático com seus subordinados. O líder exerce uma relação de poder democrático com qualquer pessoa. Mesmo que o próprio líder seja o último da hierarquia, o líder enfoca as pessoas. Né? O líder enfoca as pessoas. O gerente depende do controle, o líder inspira confiança. O gerente tem uma visão a curto prazo, o líder tem uma perspectiva a longo prazo. O gerente pergunta como e quando, o líder pergunta o que e por quê. Então, a nossa reflexão é que atualmente há uma discussão nas corporações que buscam-se líder e não gerentes. Né? Por que será que as empresas estão em busca de líder e não gerentes? Né? Eu coloquei uma imagem aqui de um chefe, né, que está sentado aí numa espécie de cadeira numa hierarquia mais alta, e ele simplesmente manda. E na outra imagem temos um líder que está tomando frente, junto com a equipe, liderando, motivando e trabalhando em equipe. Né?
Então, quando a gente fala assim, as corporações estão em busca de líderes, porque as corporações, elas querem equipes bem formadas, equipes bem treinadas, né? E equipes bem treinadas exigem um líder, um líder que inspira confiança, um líder que vai motivar a galera aí a produzir, né? Então, essa é uma reflexão interessante. Aqui eu coloquei aqui 6 dicas para ser um bom gestor. A primeira, invista em si mesmo. Quando a gente fala em invista em si mesmo, a gente está tentando passar para vocês, para vocês tentar se conhecer primeiro, né? Se conhecer primeiro para depois tentar conhecer outras pessoas. A autoestima, você investir em si mesmo, ler bons livros, ler best-sellers, bons livros de empreendimento, livros de autores que tiveram sucesso, filmes, buscar cursos fora daqui da administração, cursos de inglês, informática, capacitações, mentorias e tudo mais. Isso é investir em você mesmo. Curso de oratória, né? Conheça cada canto da empresa. Se você for trabalhar na empresa, conheça cada canto, né? Conheça o organograma da empresa. Organize-se, sempre antes com a agenda. Tem pessoas que gostam da agenda física, né, palpável. Outras pessoas já gostam do Google Agendas. Outras pessoas já gostam da agenda do celular. Então, de toda forma, organize-se. Invista na equipe. Se você for um administrador, né, que vai gerir uma equipe, invista naquela equipe. Treine a equipe, tira um tempo para treinar, um tempo para dialogar com a equipe toda semana, todo dia se for preciso, tire esse tempo, invista na equipe. Promova o entrosamento, né? Conversa com a equipe sempre que preciso, né? Faça com que a equipe seja entrosada. E seja um líder e não um chefe. Né? Não seja aquela pessoa autocrática, seja aquela pessoa democrática, aquela pessoa que ouve, que faça reunião e pede a participação de todo mundo. São 6 dicas, né, para ser um bom gestor. E aqui a gente já partiu para o módulo 5, o benchmarking. O benchmarking, o que é o benchmarking? O que é o benchmarking? Benchmarking no módulo 5 diz respeito a um processo contínuo e sistemático com o propósito de melhoria organizacional. É avaliar o produto, serviço e processos de trabalho das outras organizações que são reconhecidas como representativos das melhores práticas. Ou seja, você vai olhar, vou só dar um exemplo aqui, você vai olhar para a concorrência e ver quais são os pontos positivos da concorrência e vai trazer para a sua empresa e vai adaptar, se for o caso. Talvez não só da concorrência, a gente vai ver que tem tipo de benchmarking. Não só da concorrência, mas de alguns setores da economia e vai trazer para a sua organização, para a sua empresa, aquele modelo. Se a sua empresa trabalha com lanche, lanchonete ou restaurante, você vai tentar, uma lanchonete, por exemplo, você vai tentar buscar aí. Você vai fazer um benchmark e vai buscar uma melhoria na sua empresa na questão de... Deixa eu só desativar o microfone aqui também. Você vai tentar aí buscar a melhoria no atendimento. E você percebe que uma loja de roupas tem um ótimo atendimento. Uma loja de roupas, né, de uma loja famosa aí, tem um excelente atendimento. Você vai buscar aquele modelo do atendimento e vai colocar no seu restaurante. Não é concorrência, é setorial, né? É na parte funcional, né? Que a gente vai na parte funcional. A parte competitiva, né? O benchmarking competitivo, sim, aí é a concorrência. Você vai estar tentando buscar aí as melhores ideias da concorrência. E a desvantagem é que nem sempre você vai conseguir essas informações. A concorrência talvez não vai expor tantas essas informações. E tem um benchmarking interno, que é aquele benchmark dentro da sua empresa mesmo. Talvez você tenha aí, por exemplo, franquias.
franquias na cidade de Belo Horizonte, outra franquia na cidade de Ipatinga, outra franquia na cidade de Juiz de Fora, e você vai tentar buscar, Ipatinga vende super bem, e Juiz de Fora não vende tanto. É uma empresa só, é a sua empresa, mas você vai tentar buscar aí qual modelo que o seu, né, o seu gestor, né, que você delegou, né, lá de Juiz de Fora, lá de Ipatinga, fez de melhor, que melhorou, e vai trazer para a sua empresa lá em Juiz de Fora. Esse é o interno, né? A gente vê aí no slide, por exemplo, que o interno tem como exemplo, né, como vantagens, facilidade de coleta, porque vai ser interno, né? E a desvantagem é porque é limitado, né? Você vai ver só você mesmo. O competitivo, a vantagem que produz informações relevantes, né? Lida com práticas comparáveis, você vai assim, estar comparando com a concorrente. E a desvantagem é porque nem sempre a informação é tão fácil, né? E tem a questão ética também. E tem a funcional, que você vai tentar, como vantagem você vai ter a descoberta de novas práticas, né? E a desvantagem seria a dificuldade de adaptar aquilo para o seu negócio. Então, o benchmark é uma ferramenta geralmente empregada pela qualidade. Você quer tentar buscar qualidade na empresa. É conhecido como um processo de estudo de concorrência. Você vai estudar a concorrência, podendo ser uma análise profunda das melhores práticas usadas por empresas de um mesmo setor ou outro setor que o seu, e que pode ser replicado no seu empreendimento. Entre seus benefícios estão a redução de custos, aumento da produtividade, a ampliação da margem de lucro. Por quê? Porque você já vai pegar um modelo, uma ideia já implantado em outra empresa, né? A gente percebe aí que busca otimizar, né, o desempenho das empresas a partir da análise de mercado, né, de práticas de mercado, otimiza muito, né? A empresa pode, né, comparar com concorrentes e outras empresas usando táticas, né, de referência de gestão. Aqui eu coloquei um quadrinho para vocês não confundirem. Se porventura cair na prova, vocês já têm em mente o que é benchmark e o que não é benchmark. Benchmark é um processo contínuo, ou seja, você está sempre fazendo isso dentro da sua empresa, você está sempre comparando a sua empresa com o mercado, né, com a concorrência e com os outros setores. Você está sempre buscando melhoria. E o que não é um evento isolado. Né? É um contraste aqui. Ó. O que é um processo contínuo não é isolado. Então, o benchmark não é isolado. Ele é um processo contínuo. O benchmarking, ele é uma investigação que fornece informações valiosas, né? E ele não é uma investigação que fornece respostas simples e receitas. Ele fornece informações. A partir daí você vai implementar nessa empresa, né? E talvez pode ser complexo. O benchmarking é um processo de aprendizado com os outros. Não é Aí o benchmarking não é onde é que eu parei, gente? É um processo de aprendizado com os outros. E não é uma cópia ou imitação. Tanto que a gente vê aí de direitos autorais, né? Você não vai copiar, né, exatamente, né? Você vai implementar o seu método através de ideias que você percebeu no mercado. É um trabalho intensivo, consome tempo, requer disciplina, ou seja, inclusive tem equipes para isso, né? Equipes para analisar o mercado, né? E não é rápido e fácil. É uma ferramenta viável a qualquer organização e aplicável a qualquer processo. E aqui fala que não é um modismo da administração. Então isso aí é só uma questão para a gente estar comparando aí. Ok? Aqui eu coloquei um vídeo, né, explicando melhor, né, sobre o benchmarking. Vocês, a partir do momento que eu colocar aí, vocês vão tentar ver para vocês. Aqui eu detalhei mais aqui, né? Detalhei mais para vocês lerem. Inclusive tem autores como o Zaire e o Leonardo, no seu livro lá em 1995, cita que existe um
quarto tipo de benchmark, dentro do terceiro setor, né? Dentro do terceiro tipo funcional, que seria o benchmark genérico. Mas aí a gente não vem ao caso explanar mais e nem aprofundar muito no caso aqui não. Que seria uma forma de comparar de forma geral, sem se ater aos detalhes. Bacana? Aqui eu coloquei que por que usar benchmarking, que seria o que é pensar fora da caixa, né? Tem equipes que fazem o benchmark para tentar pensar fora da empresa, porque talvez o gestor fica bitolado ali naquela empresa, fica o tempo todo ali e tal, ele não consegue pensar fora da caixa. E quando ele tenta ver por fora, ver uma visão panorâmica ali do mercado, ele consegue ter novas ideias. Então o benchmark é exatamente para isso, para ter novas ideias, incrementar metodologias que estão dando certo no mercado, para dentro da sua organização. E aqui tem as fases do benchmark. É interessante vocês saberem dessas fases, que são pelo menos 5 fases. A fase de determinar o que fazer, a fase de formar uma equipe, a fase de identificar os parceiros, né, quem é que vai fornecer informações para você, a fase de coletar as informações corretas e analisar as informações, e a fase de preparar o plano de ações, né, preparar as mudanças que você vai pretender fazer dentro da sua organização. E aqui eu coloquei mais um vídeo e um artigo de leitura para vocês, tá? Esmiuçando mais o benchmark. E nós entramos aqui no módulo 6, que é a terceirização. Esse módulo 6 ele é bem tranquilo, né? Ele vai tratar um pouco também sobre a lei 6.019 de 74, que vai falar sobre a terceirização. A terceirização seria o que, na verdade? Seria uma organização contratar serviços e esse serviço vai ser intermediado por uma outra empresa. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma universidade. Qual que é a tarefa principal de uma universidade? A tarefa fim de uma universidade é educação. São professores lecionando para estudantes. É educação. Só que lá na universidade a gente precisa também de pessoas para trabalhar na segurança, os vigias, trabalhar na limpeza, na copa, né, para fazer o cafezinho, servir o cafezinho. A gente precisa de pessoas para trabalhar na limpeza dentro dos escritórios, das salas de aula. Então, mas esse não é o trabalho fim de uma universidade. Então a universidade vai fazer o quê? Vai contratar uma empresa que fornece pessoas para fazer esse tipo de serviço, né? E esse empregado terceirizado vai ter um vínculo de emprego com a empresa prestadora de serviço, né? E a empresa contratante, que seria a universidade, ela tem esses empregados, porém esses empregados têm um vínculo de emprego com a empresa intermediária. E essa empresa intermediária tem um contrato civil, né, com a universidade. Então, basicamente é isso. A terceirização pode também ser caracterizada como uma contratação de serviço de um intermediário mediante contrato. Ou seja, a relação de trabalho é mediada pela empresa contratada e não diretamente pelo trabalhador e contratante, cujo objetivo principal é transferir as atividades meios a terceiros, permitindo que o contratante se concentre nas atividades centrais. Tranquilo? Então aqui a gente finaliza então, o módulo 6. Hoje foi bem assim longo, porque eu tive que dar uma condensada aí em 3 roteiros para vocês. E nesses 3 roteiros existiu desafios, porém eu selecionei apenas um desafio só para a gente fazer na quinta-feira, tá bom? Para a gente trazer na quinta-feira, que é o desafio do módulo 4, que é tipos de gerente. Esse desafio vocês vão fazer de forma bem simples, bem tranquila mesmo, para a gente apresentar na quinta-feira. Não se preocupe, é bem tranquilo, é um slide só talvez, ou 2 ou 3 slides, é bem tranquilo. Quem preferir fazer um panfleto que faça, mas de certo que vocês vão enviar para mim, porque eu preciso
desses trabalhos para mandar para a faculdade. A gente tem o Drive no Google compartilhado, a gente posta todas as atividades no Drive do Google, a secretária de polo posta, para a Alfa Unipac ter lá já armazenado todos os trabalhos acadêmicos. Né? E para mim também avaliar, eu preciso avaliar os trabalhos de vocês. Então, hoje é terça-feira, a gente teve a parte teórica e no final da aula eu lanço o desafio, vocês vão fazer aí na casa de vocês, e na quinta-feira a gente volta aqui às 20 horas para apresentar os desafios, tá bom? O desafio vai ser o quê? Separar a turma em grupos, né? Aqui tem 10 grupos, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou separar, né? A gente vai ver aqui qual que é a melhor opção, se é eu separar ou vocês mesmos se organizarem. Separe a turma em grupos e peça para pesquisarem a história das empresas. Gente, esse desafio já vem pronto para mim aplicar para vocês, não sou eu que estou inventando não, tá? Já vem pronto, eu só repasso para vocês. Separe a turma em grupos e peça para pesquisar a história das empresas mais valiosas do mundo, segundo a Forbes, no ano de 2023. E, consequentemente, os fundadores. E por que essa empresa conseguiu a façanha de se tornar uma das mais valiosas? Esse trabalho é importante, pessoal, para vocês conhecer a história, de verdade, vocês conhecerem a história, por exemplo, da Amazon, o Jeff Bezos. Por que o Jeff Bezos chegou, né, a ser um dos homens mais ricos do mundo? A empresa cresceu tanto. Vocês vão ver a estratégia que ele usou, qual foi o planejamento, quais foram as estratégias de marketing que eles usaram. Então é importante. A Apple, por que o Steve Jobs teve aquela, né, a importância na tecnologia, né? Qual foi o que ele conseguiu, como que ele conseguiu essa façanha? O Google, né? A Microsoft, por que o Bill Gates, por que o Bill Gates conseguiu essa façanha? O Walmart, Samsung, o Tesla, né? O famoso o dono do Tesla, esqueci, já falhou a memória aqui do dono do Tesla. Alguém recorda o dono do Tesla? Caramba, estava com o homem mais rico do mundo. Eu esqueci o nome, o homem mais rico do mundo, não estou lembrando. Elon Musk, exatamente. Elon Musk, que é dono do Tesla, obrigado, viu? Dono do Tesla, dono da SpaceX, dono de meio mundo de coisa aí. É o homem mais rico do mundo. Então, como que ele conseguiu chegar nesse patamar? Quais foram as estratégias que ele usou? Inclusive, é bom mencionar a personalidade dele, né? O que ele fez para se tornar o ícone da tecnologia, né? A ousadia que ele teve para desbancar aí tantas crenças de que não era possível fazer as coisas, ele teve ousadia e fez. Então é importante esse trabalho para vocês, é importante que o grupo venha aqui, apresente, a gente compartilha conhecimento aí com todo mundo. Né? Terminar de ler aqui. É sabido que para todo esse sucesso, o segredo se dá pela acessão dos fundadores e líderes. Os alunos poderão explorar sobre as curiosidades e peculiaridades do processo de construção da empresa. Tá bom? Aí, eu gostaria de saber de vocês, né, como seria essa formação da equipe, se vocês mesmos se organizam, né? Eu estou vendo aqui que lá no grupo tem 38 pessoas, fora eu e a secretária, são 36 pessoas. Então a gente pega aí 36 pessoas, divide por 10, aí vai dar uma média de 3 pessoas por grupo, dá 30, né? 4 pessoas por grupo dá 40. Dá uma média de 3, alguns grupos com 4, outros com 3. Né? Então dá para se organizar aí, né? E fazer um trabalhinho aí que dá para compartilhar conhecimento aqui. Né? Vocês preferem vocês mesmos se organizarem ou eu faço aí, vou lá no grupo do WhatsApp e separo aí? O que vocês acham?
Entendi.